Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá, eu sou Joel e novamente a gente voltou a gravar o nosso estudo sobre o livro de Romanos e hoje a gente está com um convidado especial. O nome dele é Ian Guedes, ele vem lá da Igreja Presbiteriana de Peniel e ele vai estar conosco aqui explanando a continuação dos textos de Romanos, capítulo 1. A gente vai estar lendo do versículo 21 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém. Então, como a gente poderia ter uma leitura saudável e entender o que está passando aqui no contexto histórico na vida de Paulo, por que ele está escrevendo essa carta? Como a gente pode dar uma introdução, né, na leitura desse texto? Sim. Olá, Joel. A carta que Paulo escreveu aos Romanos é um grande tratado, um pequeno tratado, na verdade, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem o intuito de convencer a igreja que estava em Roma a respeito das doutrinas do Evangelho. E ele começa falando sobre os propósitos dele ter escrito aquela carta à igreja que estava em Roma, a sede do Império Romano. Então, assim que ele fala que tem o intuito de visitar a igreja que estava em Roma, lá no versículo 15, ele diz que faz isso porque não se envergonha do Evangelho. Ele entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17, após falar sobre o Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação, ele fala que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E em contraste com a justiça de Deus revelada no Evangelho, existe a injustiça dos homens, que ele inicia falando sobre isso no versículo 18, quando diz que a ira de Deus, ou seja, o juízo de Deus, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E essa perversão dos homens, como foi falado no vídeo passado, ela acontece porque os homens, eles receberam a revelação natural de Deus, a revelação dos atributos de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, através das coisas que foram criadas. Os homens, eles veem claramente os atributos de Deus por tudo que foi criado, por toda a criação. Por isso, tais homens são indesculpáveis, ou seja, eles não podem apresentar justificativa, eles não podem apresentar desculpas pelos erros que eles cometem e que o apóstolo começará a listar. É interessante que ele começa dizendo que a ira é de Deus, então a ira de Deus está sobre toda a humanidade, né? Então a gente percebe que toda a humanidade está debaixo da ira do Senhor e está condenada.
Aí ele começa dizendo no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Quem são essas pessoas que não tiveram conhecimento de Deus, que têm o conhecimento de Deus e não glorificaram Ele como Deus? A visão do apóstolo Paulo aqui é de toda a humanidade. Todo ser humano se enquadra nessas palavras de Romanos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 27. A começar da primeira humanidade, de Adão e Eva. O apóstolo ele diz no versículo 20 que os seus atributos, o seu eterno poder e a sua divindade, eles claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Várias vezes ao longo do texto nós vamos ver o apóstolo Paulo se referindo a Deus como Criador e ao homem, à humanidade, adorando a criatura ao invés do Criador. É como se o apóstolo Paulo tivesse em mente os textos de Gênesis capítulo 1 e 2, o relato lá da criação. Então, isso aqui ele não está falando apenas sobre os romanos, ele não está falando apenas sobre os judeus, mas sobre toda a humanidade em todos os tempos. Certamente. E ele continua dizendo que nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que eles se tornaram loucos? A ideia é que o romano, que havia agregado ao seu pensamento a ideia grega de sabedoria baseada na filosofia, eles exaltavam os seus raciocínios, exaltavam a sua sabedoria, enquanto que o apóstolo Paulo diz que a sua sabedoria, na verdade, era loucura, porque aquilo que era base na criação da humanidade, glorificar a Deus, glorificar ao Criador, eles se desfizeram. O homem, na filosofia distante de Deus, ele busca respostas que são nulas, que são vazias, que são de um pensamento que não tem fundamento, não tem base, porque estão distante de Deus. É verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. Como eu posso ter uma leitura saudável desse Deus corruptível e homem corruptível? Aqui é interessante os termos semelhança da imagem. Onde é que nós temos esses termos em outro local da Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 1. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele tinha a imagem daquele que era incorruptível, mesmo que a sua essência não fosse uma essência de alguém que não pudesse se corromper, e isso de fato aconteceu. No entanto, ao invés de adorar a Deus, o Criador, o homem ele decide adorar a criatura. E dentre as criaturas, na sequência que o apóstolo Paulo nos lista aqui, as aves que voam nos céus, os quadrúpedes que andam pelo chão e os répteis que normalmente rastejam pelo chão, como é o caso da serpente, o primeiro casal, Adão e Eva, decidiram adorar um réptil que passou a rastejar pelo chão, ou seja, a criatura, algo que foi criado ao invés do Criador. Isso não aconteceu apenas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas isso acontece nos nossos dias. A idolatria é o pecado que nasce no coração dos homens e que leva os homens a se afastar de Deus. Todo pecado tem dentro de si uma raiz de idolatria. É uma tentativa de adorar a criatura, de ver na criatura a sua finalidade maior e não em Deus. O propósito maior pelo qual o ser humano foi criado, segundo o breve catecismo de Westminster nos ensina na pergunta 1, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas o homem não glorifica a Deus, pelo contrário, ele glorifica a criatura ao invés do Criador. Paulo continua dizendo que Deus os entregou. Por quê? Por que Deus os entregou, esses homens, às suas próprias paixões? Essa expressão, Deus os entregou, ela aparecerá outras vezes na carta aos Romanos.
e está relacionado ao juízo de Deus, à condenação de Deus, por causa do pecado do homem, porque o homem decidiu adorar a criatura ao invés do Criador. Então Deus os abandona como um ato de juízo, como um ato de condenação da parte dele. E ele os abandona, ele os entrega à sua imundícia, ao seu pecado, à sua concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui é interessante o contraste que o apóstolo Paulo faz. Quando você glorifica a Deus, você honra a si mesmo. Quando você exalta a Deus, cumprindo o propósito para o qual você foi criado, você honra a si mesmo. Mas quando você não rende glórias a Deus, quando você decide glorificar a criatura, seja um animal ou seja você mesmo, você na verdade está se desonrando, você está trazendo desonra para si. Essa é a linguagem que a Bíblia nos apresenta aqui no versículo 24. Então, como vemos, Deus entrega como juízo, né? Para que o homem, se quer pecar, continue na sua pecaminosidade e inclinação dos desejos do coração dele. Aí o apóstolo Paulo ele vai continuar no versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aqui, outro conceito é introduzido pelo apóstolo Paulo. Ele fala sobre o poder de Deus que se revela no Evangelho, ele fala sobre a justiça de Deus que está em contraste com a injustiça dos homens, e agora ele fala sobre a verdade de Deus. Eles mudaram a verdade, a revelação verdadeira de Deus em mentira. E como eles fizeram isso? Eles fizeram isso através da adoração, do serviço à criatura, ao invés do serviço do Criador. Como nós falamos, o homem fez isso quando decidiu adorar a serpente, que através da tentação satânica, através de uma tentação diabólica, propôs algo mentiroso ao homem. Mas nós fazemos isso hoje em dia também, quando nós seguimos a mentira da tentação e caímos em pecados. Quando nós desonramos a Deus servindo a mentira que a tentação nos propõe, de nos oferecer uma alegria superior, de nos oferecer algo superior às promessas que Deus nos faz através das suas relações pactuais, através dos pactos que Ele faz com a humanidade. Nós preferimos a mentira ao invés da verdade revelada pelo nosso Deus. Interessante. E no versículo 26 e 27, ele vai enfatizar e voltar também a Gênesis, né? Que quando o homem cai, ele muda aquilo que é natural, ele quer fazer aquilo conforme os desejos do coração dele, né? No 26 e 27, ele vai dizer que Deus entrega suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Você poderia explicar o contexto que estava acontecendo ali, se essa prática era bastante praticada por alguns cidadãos ali de Roma? Também poderia nos dar uma visão correta desse texto aqui, para que a gente não acabe colocando o homossexualismo como um pecado imperdoável, né? Sim, sim. É interessante que na interpretação que o apóstolo Paulo está fazendo de Gênesis 1 e 2, ele nos lembra que o homem, a mulher, ela foi criada para ter relação com o homem, e o homem criado para ter relações sexuais com a mulher. Isso aconteceu na criação, quando eles foram criados perfeitos, mas por causa do pecado, o homem e a mulher deixaram essa relação natural e passaram a se corromper através da prática da homossexualidade. E isso era algo que tocava bem no contexto histórico da igreja que estava em Roma, porque os romanos eles viam a homossexualidade como algo natural, como algo que havia já adentrado a cultura romana, isso através da helenização de todo o Império Romano, especialmente a capital Roma. Vários imperadores
a começar do Império Macedônico, mas também no Império Romano. Vários imperadores eram homossexuais e a homossexualidade era vista como algo natural. Deus diz assim, isso ser visto como algo natural é juízo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Os homens se deitando com outros homens, isso é, eles recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Deus permitir que essas coisas aconteçam já é um juízo de Deus. Mas aqui é interessante que não só isso, não só a homossexualidade é condenada e é vista como esse problema. A homossexualidade, primeiro, porque está relacionado à natureza de quem o homem é uma desonra a si mesmo como criação de Deus. Ele, adorando o Criador, estaria se honrando como criatura, mas desonrando o Criador, ele também estaria se desonrando como criatura. Mas não só isso, o apóstolo Paulo diz no versículo 29, 2 versículos à frente, que a injustiça, malícia, avareza, maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, a difâmia, a calúnia, aqueles que aborrecem a Deus, até os que são presunçosos ou os que são desobedientes aos pais, eles são colocados aqui do mesmo lado da homossexualidade. O que o apóstolo Paulo está defendendo nesse momento do texto é que essas práticas, elas são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém pode dizer que tais atitudes são naturais. Ninguém pode dizer que tais atitudes podem ser justificadas por emoções, por sentimentos, por momentos. Não, pelo contrário. A depravação do homem, ela é tal que faz com que eles estejam nulos em seus raciocínios, mergulhado em pecado completo, e eles só podem ser resgatados através da justificação que Cristo Jesus nos dá. Só a justiça de Deus revelada no Evangelho, como já foi falado, que é alcançada a nós por intermédio da fé, é que nos livra dessa situação de juízo de Deus e de devassidão que o pecado leva à humanidade. Amém. Para aplicar esses textos na nossa vida e colocar em prática, né? Como você bem colocou, como é essa justiça de Deus para aplicar para o pessoal que está assistindo a gente e nas nossas vidas? Essa justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, é importante nós termos os conceitos corretos com relação às práticas pecaminosas. O pecado, ele atingiu de tal forma a natureza humana que nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, deixar de praticá-los. Nós fomos entregues ao nosso pecado. Toda a humanidade se encontra nessa situação. O clímax dessa doutrina, da exposição que o apóstolo Paulo faz, da doutrina da depravação total, está no capítulo 3, especialmente a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz que não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos os homens estão perdidos e obscurecidos nos seus pecados. Os gregos, os gentios, os bárbaros se encontram nessa situação, aqui se incluem os romanos, mas os judeus também se encontram nessa mesma situação. Todos estão completamente depravados. Nós precisamos da justiça de Deus, porque Deus, ele manifesta a sua justiça através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse texto, ele, em primeiro lugar, nos leva a reconhecermos que nós não somos justificados pelos nossos méritos, pelos nossos bons procedimentos, porque nós conseguimos obter as coisas através de um bom procedimento. Não, nós somos resgatados por Deus por causa da justiça de Deus que se revela no Evangelho. Jesus Cristo nos justifica através da sua morte na cruz, através da sua salvação graciosa. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o centro da mensagem que o apóstolo Paulo nos fala. Mas o pecado, ele nunca é desculpável. Você nunca poderá justificar os pecados por explicações. Pecado não se explica, pecado se paga. E foi o que Jesus Cristo fez por nós, né? Ele pagou
os nossos pecados na cruz do Calvário. Amém. Então, depois de tudo isso que nós estudamos, que cada dia nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Eu creio. E falo.